Queridos e amados irmãos presentes, irmãos ouvintes, uma vez mais eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, eu gostaria de pedir a atenção de todos para a leitura e a meditação da Palavra de Deus. Esta mensagem que tem um tema, a advertência para os moradores da terra. É uma advertência para os moradores da terra. Vamos então à leitura do texto sagrado da Palavra de Deus para a nossa meditação. Ezequiel 33, versículo 3. E ele viu que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta para avisar o povo. Ezequiel 33, versículo 4. Então, se alguém ouviu o som da trombeta, mas não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Ezequiel 33, versículo 5. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Ezequiel 33, versículo 6. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta para avisar o povo, e se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Deus Criador dos céus e da terra. Meus queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, esses 4 versículos poderosos da Palavra de Deus que nós acabamos de ler é o suficiente para o Senhor falar com os moradores da terra. Deus fala com os moradores da terra. Deus fala com os moradores do mundo. Desde já, eu quero pedir a atenção dos irmãos presentes e dos irmãos ouvintes para o anúncio da Palavra de Deus, que nós vamos agora anunciar sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano, para a salvação das almas perdidas. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Louvado e glorificado é o Senhor. O Senhor, Ele usou o profeta Ezequiel para dar uma advertência para o povo de Israel e Judá. Agora, o Senhor está dando uma advertência para os moradores do mundo atual,
do mundo presente. Deus falava através do profeta Ezequiel com o povo do passado, o povo de Israel, o povo de Judá. O mesmo Deus que usou o profeta Ezequiel para falar com aquele povo naquela época, naquele tempo, é o mesmo Deus que está falando agora com você, meu amado e querido irmão, irmão presente e irmão ouvinte. Ezequiel 33, versículo 4. Então, se alguém ouvir o som da trombeta, mas não se der por avisado, e vier a espada, e o tomar, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, você que está ouvindo o anúncio da palavra de Deus para salvar a tua alma, se você não se der como avisado, se você não aceitar a palavra de Deus, se você não se arrepender, se você não se converter, você não é inocente não. Deus não vai ter você como inocente não. Você não é inocente não. Você vai perecer na tua iniquidade, no teu pecado, e o teu sangue será sobre a tua própria cabeça, porque você endureceu o teu coração para não aceitar a palavra de Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, o Senhor está falando, Ezequiel 33, versículo 5, ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Irmãos queridos, irmãos amados, irmão presente, você que está ouvindo agora o anúncio da palavra, o anúncio do Evangelho, você que está ouvindo agora a palavra de Deus que está falando com você, se você se der como avisado, se você receber a palavra, se você aceitar a palavra, você vai salvar a tua vida. Você vai ser um homem salvo, você vai ser uma mulher salva pelo poder da palavra de Deus. Mas se você tapar os teus ouvidos para não ouvir a palavra de Deus, se você endurecer o teu coração para não receber a palavra de Deus, tu vai perecer na dureza do teu coração, tu vai perecer no teu pecado, na tua iniquidade, no teu erro, na tua ignorância. E Deus não tem você como inocente não. Deus, Ele ama todos, ama. Deus, Ele amou, Deus quer que todos sejam salvos. Para isso Deus mandou seu Filho ao mundo. São João 3, versículo 16. São João 3, versículo 16. Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deus não quer que você pereça não, minha irmã, mas que você tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Deus não quer que você pereça não, meu irmão, mas que você tenha a vida eterna em Cristo Jesus.
O profeta Ezequiel tinha uma responsabilidade de anunciar a palavra de Deus para o povo, ou que o povo quisesse ouvir ou não ouvir. Mas a palavra do Senhor, ela tinha que ser anunciada. Mas a palavra do Senhor, ela tinha que ser apregoada. O que quer ou que não quer ouvir. Mas a palavra tem que ser apregoada. Mas a palavra tem que ser anunciada. Ezequiel 2, versículo 4. Os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhe dirás assim, diz o Senhor. Ezequiel 2, versículo 5. E eles que ouçam, que deixem de ouvir, pois são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Ezequiel 2, versículo 7. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, que ouçam, que deixem de ouvir, pois são rebeldes. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, o povo tinha um coração duro. O povo era rebelde. O próprio Deus chamou o povo de rebelde. Que eles ouçam, que deixem de ouvir, porque eles são rebeldes. O povo era rebelde. O povo tinha um coração duro. O povo não queria dar ouvido. O povo não queria aceitar a palavra de Deus. E Deus falou com o profeta Ezequiel: tu vai anunciar a minha palavra, tu vai pregar a minha palavra, que eles ouçam ou que eles deixem de ouvir, pois eles são rebeldes. Aleluia! Eles são rebeldes, mas tu vai anunciar a minha palavra, que eles queiram ou que não queiram, o problema é deles. Então, a minha palavra tem que ser pregada. A minha palavra tem que ser anunciada. Tu vai anunciar a minha palavra. Ezequiel 2, versículo 5. E eles que ouçam, que deixem de ouvir, pois são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Ezequiel 2, versículo 7. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, que ouçam, que deixem de ouvir, pois são rebeldes. O povo de Israel e Judá era rebelde, desobedientes a Deus, coração de pedra. Mas Deus prometeu tirar este coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração quebrantado. Deus prometeu tirar aquele coração de pedra do povo e colocar um coração de carne, um coração humilde, um coração obediente, um coração temeroso a Deus, um coração quebrantado. Aleluia! É isso que Deus faz. Quando o homem é rebelde, Deus quebranta ele. Deus arranca o coração dele de pedra e coloca um coração de carne. É assim que Deus faz. Quando a mulher é rebelde, Deus tira o coração de pedra dela e coloca um coração de carne. Deus é Deus. Operando Deus, quem impedirá? Deus quer salvar a tua vida, minha irmã. Deus quer salvar a tua vida, meu irmão. Ezequiel 36, versículo 25. Então
espargirei água pura sobre vós, e ficarei purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vós purificareis. Ezequiel 36, versículo 26. Dai-vos-ei um coração novo, porém dentro em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vós darei um coração de carne. Ezequiel 36, versículo 27. Porém dentro em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. O povo de Israel e Judá estava corrompidos com a idolatria. A idolatria para o Senhor, a idolatria para Deus é uma imundícia. Deus aborrece, Deus ele abomina a idolatria. E o povo de Israel e Judá estavam corrompidos, estavam contaminados com as imundícias, com a idolatria. O povo estava com o coração de pedra, o povo estava corrompido com o pecado. Coração de pedra é aquele coração que sabe que não pode fazer e eles fazem. Coração de pedra, aquele coração rebelde, desobediente à palavra de Deus. Ele conhece, mas não obedece. Coração de pedra, sabe que não pode fazer e continua fazendo. Sabe que não pode praticar e continua praticando. Continua no erro, continua no pecado, continua na imundícia. Coração de pedra, homem do coração de pedra, a mulher do coração de pedra. O escritor do livro de Êxodo disse que Deus não tem como inocente os que usam o seu nome em vão. Deus não tem como inocente os que usam o seu nome em vão. Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Deus não tem como inocente aquele homem, aquela mulher que usa o nome de Deus em vão, que toma o nome de Deus em vão. Tomar o nome do Senhor em vão é você clama pelo nome do Senhor, mas está adorando os ídolos. Está clamando pelo nome do Senhor, mas está adorando os astarotes. Está clamando pelo nome do Senhor, mas está adorando os balaíns. Está clamando pelo nome do Senhor, mas está adorando os deuses do Egito. Está clamando pelo nome do Senhor, mas está adorando os deuses dos cananeus. Está clamando pelo nome do Senhor, mas está adorando estátuas. Está clamando pelo nome do Senhor, mas está adorando imagem de escultura que não vê, não ouve, não andam, não fala, não pode fazer o bem e nem pode fazer o mal, porque não tem espírito de vida. Você está clamando pelo Senhor, mas está adorando os deuses dos cananeus, os deuses do Egito, os deuses deste mundo. Deus não tem como inocente aqueles que tomam o seu nome em vão. Aleluia!
O escritor do livro de Salmo disse que elas têm olhos, mas não vê. Elas têm ouvidos, mas não ouvem. Elas têm boca, mas não falam. Elas têm pés, mas não andam. Elas têm nariz, mas não cheiram. Elas têm mãos, mas não apalpam. Esses são os deuses do Egito. Esses são deuses dos cananeus. Esses são os deuses dos ímpios. Esses são os deuses do mundo. Salmo 115, versículo 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Salmo 115, versículo 5. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Salmo 115, versículo 6. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Salmo 115, versículo 7. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Salmo 115, versículo 8. Torne-se semelhante a eles os que os fazem e todos que neles confiam. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes. Então hoje está o mundo está corrompido, o mundo está contaminado com os deuses dos cananeus, com os deuses dos egípcios. Aí está o mundo adorando ídolos, adorando as estátuas, adorando as imagens de escultura e invocando o nome do Senhor. Clama pelo nome do Senhor, mas está adorando uma estátua, mas está adorando um ídolo, mas está adorando a imagem da escultura. E Deus não tem como inocente aquele que toma o seu nome em vão. Você não é inocente, mas Deus está te dando a oportunidade para arrependimento. O Senhor usou o profeta Ezequiel e Deus falou para o profeta Ezequiel: fala as minhas palavras, que ele ouça o que eles deixem de ouvir, porque eles são rebeldes. Era Deus falando com o povo de Israel e o povo de Judá. E o mesmo Deus que usou o profeta Ezequiel é o mesmo Deus que está me usando aqui agora. Não mudou nada, é o mesmo Deus. O mesmo Deus que falou com o povo de Israel e Judá é o mesmo Deus que fala com Manaus, com a Amazônia, com o Brasil, com o mundo, os moradores da terra, os moradores do mundo. Não mudou nada, é o mesmo Deus. Não mudou nada, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Deus não tem como inocente aqueles que tomam o seu nome em vão. Então, meu amado e querido irmão, minha amada e querida irmã, irmãos presentes, irmãos ouvintes, renuncia esses deuses pagãos, renuncia esses deuses mortos, que tem olhos, mas não vê, que tem bocas, mas não falam, que tem ouvido, mas não ouvem, que tem pés, mas não andam, que tem mãos, mas não apalpam, que tem ouvido, mas não ouvem. Aleluia! Que tem nariz, mas não cheiram. Nela não tem espírito de vida, porque é uma coisa morta, é uma coisa industrializada, é uma coisa fabricada,
é uma coisa feita pelos arquitetos, é uma coisa feita pelos engenheiros, é uma coisa feita pelo pedreiro, é uma coisa feita pelo carpinteiro. Aleluia! Não pode fazer o bem, nem pode fazer o mal. Não tem espírito de vida nela. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, tudo será em vão. Você serviu um Deus morto. Eles nunca vão te ouvir. Eles nunca vão te responder. Deus quer que os homens confiem nele. Deus quer que as mulheres confiem nele. Deus quer que os homens sirvam a ele, adorem a ele. Deus quer que as mulheres confiem nele, adorem a ele, sigam a ele, busquem a ele. Aleluia! Deus quer que nós sirvamos a ele, que nós confiamos nele, que nós confiemos no seu poder, que nós confiemos na sua palavra. Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e vive tranquilo. Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia! É isso que Deus quer. É isso que Deus quer do homem. É isso que Deus quer da mulher. Que você venha confiar nele. Que você venha entregar a tua vida para ele. Que você venha confiar no Senhor. E o Senhor vai te abençoar. E o Senhor vai te conceder o desejo do teu coração. Aleluia! Desde que seja agradável a Deus. Pensamento bom, pensamentos agradáveis. Se for da vontade de Deus, Deus vai fazer, realizar o desejo do teu coração. Mas se o teu coração é mau, se o teu coração é maldoso, se o teu coração é perverso, Deus nunca vai ouvir. Deus nunca vai responder. Deus nunca vai fazer o que o teu coração pede. Portanto, Deus amado e queridos irmãos, irmãos presentes, irmãos ouvintes, se converta a Deus hoje, se arrependa, entregue a tua vida para Deus, sirva a Deus, confia em Deus. E Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai mudar a tua história. Deus vai te dar a vitória. O escritor do livro de Provérbios disse que o homem no caminho mau, ele morre. O homem no caminho mau, no caminho do pecado, ele morre. Quando fala homem, fala com a mulher também. A mulher no caminho mau, ela morre. A mulher no caminho do pecado, ela morre. Provérbios 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas no fim dele conduz à morte. O homem precisa abandonar esse caminho mau, esse caminho errado, senão ele vai morrer nesse caminho errado. A mulher também, ela precisa abandonar esse caminho mau, ela precisa abandonar esse caminho errado, senão ela vai morrer nesse caminho errado, senão ela vai morrer nesse caminho mau, esse caminho do tráfico, esse caminho do crime, esse caminho da prostituição, este caminho dos jogos,
esse caminho dos vícios, esse caminho do adultério, este caminho da fornicação, este caminho da bruxaria, este caminho da macumbaria, este caminho da feitiçaria, este caminho da idolatria, este caminho do homossexualismo, este caminho do furto. Quando Deus fala com o homem, Deus fala também com a mulher, porque Deus não faz acepção de pessoa. Para com Deus não há acepção de pessoa. Para com Deus tudo é igual. Romanos 2, versículo 11. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoa. O mesmo Deus que fala com o homem é o mesmo Deus que fala com a mulher. O mesmo Deus que falou com Judá e Israel é o mesmo Deus que fala com Manaus, com o Amazonas, com o Brasil e com o mundo. O mesmo Deus que usou o profeta Ezequiel é o mesmo Deus que está usando o pastor Raimundo Nonato. A palavra de Deus tem que ser apregoada. A palavra de Deus tem que ser anunciada, para que haja arrependimento, para que haja conversão, para que haja salvação, salvação de almas e vida. Porque no pecado o homem morre, porque no pecado a mulher morre. Então o homem precisa sair do pecado, a mulher precisa sair do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí estão os homens morrendo no pecado. Aí estão os homens se perdendo. Aí estão as mulheres morrendo no pecado. Aí estão as mulheres se perdendo. Aí estão as almas morrendo. Aí estão as almas se perdendo. Por quê? Porque ama mais o mundo. Porque ama mais o pecado do que a Deus. Aí estão morrendo, estão perecendo, estão se perdendo. Por quê? Porque endurece os seus corações para a palavra de Deus, porque tapa os seus ouvidos para não ouvir a voz de Deus. Aí estão os homens morrendo no pecado. Aí está o tráfico, aí está a droga, aí está o crime, aí está o vício. Aí está o homossexualismo, o homem afeminado. Aí está a mulher levialíssimo. Aí está o pecado, a maldade, derramamento de sangue. Aí estão os homens se perdendo, as mulheres se perdendo. Por quê? Porque ama mais o mundo do que a Deus. Porque ama mais o pecado do que a Deus. E hoje você está ouvindo a palavra de Deus, minha irmã, para você mudar de vida. E hoje você está ouvindo a palavra de Deus, meu irmão, para você mudar de vida. Deus fala, ou que ouça, ou que deixe de ouvir. A palavra de Deus tem que ser anunciada. A palavra de Deus tem que ser apregoada. O escritor do livro de Hebreus disse que depois da morte segue o juízo. Então o homem não pode morrer no pecado, senão ele vai se perder no juízo final. A mulher não pode morrer no pecado, ela vai se perder.
O homem tem que abandonar o pecado. A mulher tem que abandonar o pecado. O homem não pode morrer no pecado. A mulher não pode morrer no pecado. Porque depois da morte segue o juízo. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Hebreus 9, versículo 27. E como aos homens estou ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O homem morre e depois segue o juízo. Ele vai prestar conta de tudo que ele praticou. Ele vai prestar conta de tudo que ele cometeu. A mulher morre, depois segue-se o juízo. Ela vai prestar conta de tudo que ela fez. Ela vai prestar conta de tudo que ela cometeu. Ela vai prestar conta de tudo que ela praticou. Por isso o homem tem que se converter. Por isso a mulher tem que se converter. Por isso o homem tem que aceitar Jesus. Por isso a mulher tem que aceitar Jesus. O escritor do livro de 2 Pedro diz que Deus castiga os injustos no último dia do juízo. É Deus que vai castigar. É Deus que vai punir. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Se você que ouve agora a palavra de Deus, se você não mudar de vida, você vai ser castigado no juízo final. E quem vai castigar é Deus. É Deus que vai te castigar, porque você ouviu a palavra, mas você não se deu como avisado. Você não se arrependeu. Você não se converteu. Você não mudou de vida. Deus não tem você como inocente, não. É Deus que vai te castigar no juízo final, porque você foi rebelde, porque você ouviu o anúncio da palavra, você não ouviu o anúncio do Evangelho do Rei de Deus, mas você burlou, mas você zombou, mas você criticou, mas você blasfemou, mas você tapou os teus ouvidos, endureceu o teu coração para a palavra de Deus. Agora Deus vai te punir. Agora Deus vai te castigar no juízo final. É a Bíblia. O que é isso, pastor? É a Bíblia, seu rebelde. É a Bíblia. Nós não podemos esconder as verdades da palavra de Deus. Temos que pregar. Que é para que o homem tenha temor de Deus. Temos que pregar. Que é para a mulher ter temor de Deus. 2 Pedro 2, versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para ser castigado. Irmãos queridos, irmãos amados, o escritor do livro de João disse que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o homem não pereça, para que o homem não venha a perecer, para que a mulher não venha a perecer, para que as almas não pereçam, para que as almas não se percam.
mas que seja salvo, que tenha a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. O homem só é salvo é com Jesus Cristo. A mulher só é salva é com Jesus Cristo. Somente Jesus pode salvar o homem. Somente Jesus pode salvar uma mulher. Uma imagem de escultura não salva ninguém. Um ídolo não salva ninguém. Uma estátua não salva ninguém. Maria não salva ninguém. João não salva ninguém. Pedro não salva ninguém. A salvação está em Jesus. Foi Jesus que veio ao mundo. Foi Jesus que deu a vida por mim, por você, meu irmão. São João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você não crê em Jesus, meu irmão, tu vai perecer. Se você não crê em Jesus, minha irmã, você vai perecer. Todos aqueles que não creem em Jesus, todos aqueles que não confessarem Jesus, todos aqueles que não aceitarem Jesus, eles vão perecer. E Deus não quer que você pereça não, meu irmão. Deus quer salvar a tua vida, meu irmão. Deus não quer que você pereça não, minha irmã. Deus quer salvar a tua vida, minha irmã. São João 3, versículo 36. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele rejeita o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus. Você sabe que você não pode negar Jesus. Porque se você negar Jesus, você vai sofrer a ira de Deus, que vai ser derramado na terra, na grande tribulação, para castigar os rebeldes que negaram Jesus, o Filho de Deus. Você está ouvindo o Evangelho sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano. Você está ouvindo o Evangelho que Jesus mandou pregar. O escritor do livro de Apocalipse disse que o desespero vai ser tão grande que os homens vão pedir para morrer, mas a morte vai fugir deles. Por quê? Porque negaram Jesus. Todo este mundo que negaram Jesus, todo este mundo que se envergonharam de Jesus, vão ser castigados, vão ser punidos, vão padecer, vão sofrer na grande tribulação. Por quê? Porque negaram Jesus. Eles vão correr atrás da morte. Eles vão gritar pedindo para morrer. E a morte vai fugir dele. Apocalipse 9, versículo 6.
Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá dele. É coisa terrível. Os homens vão correr desesperado, gritando: quero morrer, quero morrer. E a morte vai fugir dele. Ele vai sofrer, ele vai padecer. Por quê? Porque foram rebeldes, não ouviram a palavra de Deus, não se arrependeram, não se converteram, não mudaram de vida, e ainda até zombaram, e ainda até blasfemaram da palavra de Deus, do Evangelho do Reino de Deus, que está sendo pregado para salvar a tua vida, meu irmão. Que está sendo pregado para salvar a tua vida, minha irmã. Aleluia. Na grande tribulação vai ser solto os 4 piores demônios que estão presos no rio Eufrates para matar a terça parte dos homens. Vai ser terrível. Você que negou Jesus como teu Salvador vai ser morto pelos demônios. O que é isso, pastor? É a Bíblia, seu rebelde. Temos que pregar a Bíblia, que é para o homem se converter a Deus. Porque se o homem não se converter a Deus, ele vai sofrer, ele vai padecer. É para a mulher se converter a Deus, porque se ela não se arrepender, porque se ela não se converter, ela vai sofrer, ela vai padecer. E Deus não quer que você padeça, mas Deus quer salvar a tua vida, meu irmão. A Deus quer salvar a tua vida, minha irmã. Apocalipse 8, versículo 13. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Apocalipse 8, versículo 14, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Apocalipse 8, versículo 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Olha aí, que coisa terrível. A terça parte dos homens, a terça parte vão ser mortos quando esses anjos forem soltos, esses anjos caídos, que são os piores demônios, que estão presos, amarrados lá no rio Eufrates. Quando esses demônios serem soltos, meu Deus do céu, é muita gente que vai morrer, é muita gente que vai perecer. Por quê? Porque foram rebeldes, não deram ouvido à voz divina, não se arrependeram, não se converteram, não mudaram de vida,
não se prepararam. E agora? Agora vão sofrer, agora vão padecer. Irmãos queridos, irmãos amados, o povo de Israel, o povo de Judá, eles passaram pelo desespero terrível, ao ponto de eles dizerem que já estava sem esperança. Para eles já não havia mais esperança. Eles estavam cortados, dizia eles, porque o povo estava apostatado de Deus. O povo estava corrompido e contaminado com o mundo e com o pecado. Mas o Senhor falou com eles, assim como está falando com você agora. Deus fala com aquele povo através do profeta Ezequiel, e agora está falando com você através da minha fraca pessoa. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama, minha irmã. Deus quer salvar a tua vida. Deus quer salvar a tua alma. Ezequiel 37, versículo 11. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Aleluia. Mas Deus fala com eles através do profeta Ezequiel. Ezequiel 37, versículo 12. Portanto, profetiza e diz-lhe assim: diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas e vós fareis sair delas, ó povo meu, e vós trarei a terra de Israel. Ezequiel 37, versículo 13. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vós fizer sair delas, ó povo meu. Aleluia. Deus estava falando com o seu povo. Que situação terrível estava vivendo o povo de Israel, estava vivendo o povo de Judá, estava vivendo o povo de Deus, estava corrompido. O Senhor mostrou em visão, na visão do vale de ossos secos, para o profeta Ezequiel. O Senhor mostra como estava vivendo aquele povo. Ezequiel 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Irmãos queridos, irmãos amados, este vale é todas as terras, é toda a extensão, as terras, todas as terras de Israel. Os ossos eram os filhos de Israel, eram o povo de Deus, que estavam corrompidos, que estavam apostatados, que estavam mortos, morte espiritual, estavam na sepultura. Sepultura é lugar de morto. Ezequiel 37, versículo 5.
Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Esses ossos são os filhos de Israel, que estavam mortos no pecado, apostatados de Deus. Eles estavam desviados, eles estavam na sepultura. Ezequiel 37, versículo 11. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Ele diz: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Ezequiel 37, versículo 12. Portanto, profetiza, diz assim diz o Senhor Deus: eu abrirei as vossas sepulturas, e vós vais sair delas, ó povo meu, e vós trarei a terra de Israel. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Esta era a situação do povo. Estava na sepultura, no sentido espiritual. O povo estava morto, porque sepultura é lugar de morto. Traduzindo este acontecimento para o mundo atual, para os dias em que estamos vivendo, quantos que estão na sepultura do pecado, quantos que estão mortos na sepultura do divórcio, porque o divórcio é uma coisa abominável a Deus. Deus, ele odeia o divórcio. Deus, ele abomina o divórcio. O divórcio é abominável. O divórcio é condenado pela Bíblia, a palavra de Deus. Jesus chegou a dizer que aquele que se divorcia, aquele que deixa, o homem que deixa a mulher, divorcia da mulher e casa com outra, ele adultera. Então, o divórcio é condenado, é abominação, é pecado. Muitos estão na sepultura do divórcio. Casou com uma mulher, divorciou e vive com outra pessoa. Está na sepultura do adultério, sepultura da fornicação, sepultura da prostituição. Veja como está o mundo. Sepultura da idolatria, a sepultura do crime, a sepultura do tráfico, a sepultura das drogas, a sepultura dos vícios, a sepultura dos jogos, a sepultura da bruxaria, a sepultura da macumbaria, a sepultura da feitiçaria, a sepultura das maquiagens, das vaidades, das pinturas e etc. Veja como está o mundo. Estão na sepultura, estão mortos espiritual, estão corrompidos, estão desviados de Deus. E Deus está falando com você. Aleluia! Ou que ouça ou que deixe de ouvir. Deus está me usando aqui agora. Homem sem letra, homem sem formatura, homem pesado de boca, pesado de língua, para falar com os moradores da terra, para falar com os moradores do mundo. O que ouça, o que deixe de ouvir. Ezequiel 3, versículo 17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. A palavra de Deus é o próprio Senhor que está falando com os moradores do mundo. A palavra vem de Deus. É Deus que está colocando a palavra no meu coração. É Deus que está colocando a palavra na minha boca, para falar com o mundo, para falar com os moradores da terra, para falar com os moradores do mundo.
Quantos que mandam eu calar minha boca? Eu quero ver eles mandar Jesus calar a boca no juízo final. Quantos que vão levando aí no peito, empurrando com a barriga, pregando o evangelho mudando, pregando o evangelho mexicrado, contaminado com o mundo e com o pecado. Falsos profetas vão levando aí no peito, vão empurrando aí com a barriga. Eu quero ver eles empurrar Jesus com a barriga no juízo final. Eu quero ver ele levar Jesus no peito no juízo final. Aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, Deus está dando uma advertência para os moradores da terra. Ezequiel 33, versículo 9. Mas se advertir o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter, morrerá na sua iniquidade, mas tu terás livrado a tua alma. A minha parte eu estou fazendo, estou cumprindo com o meu chamado, estou cumprindo com a minha vocação, estou cumprindo com o meu ministério, estou transmitindo a palavra de Deus, mensagens que Deus coloca no meu coração, para transmitir para o mundo, para transmitir para os moradores da terra, para transmitir para os ímpios. Deus está advertindo os ímpios. Ezequiel 33, versículo 9. Mas se advertir o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter, morrerá na sua iniquidade, mas tu terás livrado a tua alma. Aí está a palavra de Deus sendo apregoada, sendo anunciada ao público, a livre, para toda a terra, para todo o mundo, para que o ímpio se converta, para que o ímpio mude de vida. O que quer dizer ímpio? Ímpio é aquela pessoa que não tem temor de Deus. Ímpio é aquela pessoa que não serve a Deus. Ímpio é aquela pessoa que não tem compromisso com Deus. Deus quer que você mude de vida, meu irmão. Você tem uma alma. Se você não se arrepender, se você não se converter, se você não mudar de vida, tu vai perecer na tua impiedade, tu vai perecer no teu caminho errado, no teu caminho mau, tu vai perecer na dureza do teu coração. Ezequiel 33, versículo 11, diz ele: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei vós dos vossos maus caminhos, porque morrereis, ó casa de Israel. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do homem que não lhe serve, que não lhe conhece, que não tem temor dele. Deus não tem prazer na morte da mulher que não lhe serve, que não lhe conhece, que não tem temor dele. Deus não tem prazer na morte do ímpio.
Porque se o ímpio morrer na sua impiedade, a Bíblia diz que vai para o inferno. O escritor do livro de Ezequiel disse que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O escritor do livro de Salmo disse que os ímpios e todas as nações que se esqueceram de Deus serão lançados no inferno. É por isso que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Salmos capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Ímpios são todas aquelas pessoas que não servem a Deus. Eu torno a repetir: ímpios são todas aquelas pessoas que não têm compromisso com Deus. Ímpios são todas aquelas pessoas que não têm temor de Deus. Ímpios são todas aquelas pessoas que se esquecem de Deus. A Bíblia diz que serão lançados no inferno. O que é isso, pastor? É a palavra de Deus, seu rebelde. Pastor, se não tem que pregar o amor. E para que amor mais perfeito do que esse? O amor de Deus, a palavra de Deus, para salvar a tua alma, que o diabo está te enganando com as imundícias deste mundo. Satanás está te enganando com o pecado, com a imundícia. O diabo está te enganando, minha irmã, com esta maquiagem, com esta vaidade, com esta pintura, com esta depilação, com este levialismo, com este adultério, com esta fornicação, com este mal, com este pecado. O diabo está te enganando, meu irmão, com este jogo, com este tráfico, com esta droga, com este crime, com este homossexualismo. O diabo está te enganando, meu irmão. O diabo está te enganando, minha irmã. Você tem que dar ouvido à voz divina. Você tem que aceitar a palavra de Deus. Você tem uma vida, você tem uma alma. Jesus te ama. Jesus sofreu por tua causa. Jesus padeceu por tua causa. Jesus foi crucificado por tua causa. Jesus foi morto, derramou seu sangue, passou 3 dias na sepultura. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele recebeu todo o poder no céu e na terra, para que todo aquele que nele creia não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ezequiel 33, versículo 11. Diz-lhe: do certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei vós dos vossos maus caminhos, porque morrereis, ó casa de Israel. Aleluia! Louvado e glorificado é o Senhor que falou com Israel, é o Senhor que fala com todo mundo, com todos os moradores da terra. Deus é Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus está dando a oportunidade para o homem se arrepender e se converter. Deus está dando a oportunidade para a mulher se arrepender e se converter. Deus está dando a oportunidade para a salvação das almas. Jesus está cerca, Jesus está nas portas, Jesus está voltando e não demora mais muito. O Senhor está falando. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em tua casa, cearei contigo
e tu serás comigo. O Senhor está batendo no teu coração, meu irmão. O Senhor está batendo no teu coração, minha irmã. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa abrir a porta para que o Senhor possa entrar na tua casa, para que o Senhor possa entrar na tua vida. O Senhor entrando na tua casa, o Senhor entrando na tua vida, a tua vida vai mudar. Ele vai te perdoar, Ele vai te libertar, Ele vai te transformar, Ele vai te revestir, Ele vai te santificar, Ele vai te preparar para o grande dia da sua vinda, para o dia do arrebatamento, para o dia da eternidade, para o dia da salvação. Não endureça o teu coração, minha irmã, porque estás ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus que fala contigo. Não endureça o teu coração, meu irmão, porque ouve a voz do Espírito Santo que fala contigo. Não endureçai os vossos corações quando ouvir a voz do Espírito Santo de Deus que fala convosco. Jesus, Ele é bom. Jesus é maravilhoso. Que Deus o abençoe. Que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais em cada coração. Vamos fazer uma palavra de oração. Deus abençoe todos. Ore neste momento com o homem de Deus, Pastor Raimundo Nonato. Vamos orar. Todos dando glória, glória, glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, meu Deus e meu Pai, aí está, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que foi ministrada aqui agora, que foi apregada aqui agora, conforme o Senhor colocou no meu coração, conforme o Senhor colocou na minha mente, no meu pensamento, para transmitir para os moradores da terra. Senhor, tenha misericórdia deste povo. Senhor, tenha misericórdia desta gente. Senhor, tenha misericórdia desta vida. Senhor, tenha misericórdia destas almas. Senhor, oro por este homem. Senhor, oro por esta mulher. Senhor, oro por este jovem, por esta jovem, por este adolescente, por esta criança. Senhor, oro por todos os moradores da terra. Senhor, oro por todos os moradores do mundo. Senhor, oro pelos irmãos presentes. Senhor, oro pelos irmãos ouvintes. Senhor, oro por todas as almas. Tenha misericórdia, meu Deus. Tenha misericórdia, meu Pai. Tenha compaixão, meu Deus. Perdoa eles, meu Pai. Liberta eles, meu Pai. Transforma eles, meu Pai. Resgata eles, meu Pai. Salva eles, meu Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Cobre com teu sangue estas almas. Meu Deus e meu Pai, repreenda as obras do diabo, repreenda as obras de Satanás, repreenda as obras dos demônios que estão oprimindo esta vida, que estão oprimindo estas almas. Vai repreendendo, Senhor. Lança por terra, Senhor. Lança por terra estes demônios que estão guerreando contra estas vidas, que estão guerreando contra estas almas. Lança por terra estes demônios das trevas, esses demônios do pecado e da maldade, que estão humilhando este homem, que estão humilhando esta mulher, que está escravizando este homem, que está escravizando esta mulher, que está oprimindo as almas. Meu Deus e meu Pai, repreenda estes demônios, livre e guarda esta vida, livre e guarda estas almas,
Meu Deus, salva este povo. Meu Deus, salva esta gente. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, em teu nome, Senhor, eu repreendo agora as enfermidades, todas as enfermidades, toda a doença, toda a bactéria, toda a mortandade, todo vírus, toda tosse, toda gripe, toda dor no corpo, toda hemorragia, todos caroços, todo cisto, toda hérnia, toda doença da próstata deste homem, toda obra do diabo, toda obra de Satanás, toda obra do inferno, seja destruída agora, pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho, pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eu repreendo agora espírito imundo, espírito mau, demônio do erro, demônio do homossexualismo, sai da vida deste homem. Demônio do lesbianismo, sai da vida desta mulher. Demônio da feitiçaria, da macumbaria, demônio da imundícia do pecado, sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher. Demônio do tráfico, da droga, do crime, do pecado, da maldade, cai por ti agora. Sai desta vida, sai deste corpo, sai desta casa, sai deste lar, sai desta família. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai quebrando as cadeias, vai quebrando as correntes, vai quebrando as algemas, vai quebrando as prisões do diabo que estão prendendo a alma deste homem, que estão prendendo a alma desta mulher. Lança por este demônio, esse demônio do divórcio, esse demônio do adultério, esse demônio da fornicação, esse demônio da prostituição, esse demônio do pecado, do erro e da maldade, que está enganando as almas, que está oprimindo as almas, que está escravizando as almas. Faça o teu sangue nestas almas, meu Deus, dá o livramento e a vitória. Senhor, me capacita muito mais para este trabalho, para esta missão. Capacita a minha vida, capacita a minha esposa, livre e guarda a minha vida, livre e guarda a minha esposa. Abençoa nosso ministério das igrejas pentecostal, Deus seja bom. Abençoa nossa diretoria mundial, a diretoria deliberativa, a diretoria executiva. Abençoa, Senhor, toda a família e toda a parentela do nosso saudoso missionário da Veranda. Dá livramento, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Vai pelejando, Senhor. Peleja pela tua igreja. Peleja pelo teu povo. Peleja pelos teus filhos. Peleja pelas tuas filhas. Peleja pelas almas. As almas são tuas. As almas são propriedades divinas. O Senhor comprou as almas com a tua própria vida, Senhor, com o teu próprio sangue, Senhor, que foi derramado, Senhor, na cruz do Calvário, Senhor, em Gólgota, em Jerusalém. Meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia, leva, Senhor, as almas para as igrejas pentecostal, Deus seja bom, leva, Senhor, as almas, meu Deus, liberta as almas, prepara as almas para o dia do arrebatamento. Meu Deus e meu Pai, me capacita com as armaduras divinas, me revela as mensagens, me usa, meu Pai, na palavra, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, para a tua glória, para a salvação das almas. Não deixa eu fazer nada de mim, Senhor, não deixa eu fazer nada da carne, Senhor, mas que seja tudo pela tua palavra, mas que seja tudo pelo teu Espírito Santo, mas que seja tudo para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Jesus, Deus o abençoe, Deus o abençoe.
Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, vamos fazer mais uma palavra de oração. E agora nós vamos fazer a oração de confissão. Você vai confessar Jesus. Você vai aceitar Jesus como Salvador da tua alma. E Deus vai abençoar a tua vida de uma maneira especial. Eu vou falar e você vai repetir as palavras que eu falo. Você vai repetir as palavras que fala o homem de Deus, pastor Raimundo Nonato. Amém? Vamos lá. Repete bem alegre e bem contente. Irmãos presentes, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes. Vamos, todos bem alegre e bem contente. Repete com o homem de Deus, pastor Raimundo Nonato. Vamos lá. Diga: Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que eu acabei de ouvir. Senhor Jesus, eu estou te confessando, te aceitando como Salvador da minha vida, da minha alma. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da salvação e a vida eterna. Senhor Jesus, perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Senhor Jesus, me liberta, me transforma, que eu te prometo ser fiel com o Senhor. Senhor Jesus, unge meus olhos com o colírio do Espírito Santo de Deus, para meus olhos não olhar, não adorar, não assistir por televisão a imagem da besta que Satanás está enganando os moradores da terra. Senhor Jesus, tira da minha vida tudo aquilo que não te agrada, que não te pertence, que está atrapalhando, que está impedindo a minha salvação. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, a minha alma, os meus caminhos nas tuas mãos, para ser salvos, porque só o Senhor tem todo o poder no céu e na terra para salvar a minha vida e a minha família. Amém e amém. Jesus, Deus o abençoe. Graças a Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, desde já, todos estão convidados para fazer uma visita em qualquer uma de nossas igrejas pentecostal Deus sem amor, em qualquer lugar do mundo, aonde estiver uma igreja pentecostal Deus sem amor, você está convidado. E Jesus garante a tua vitória. Aqui em Manaus,
a nossa sede estadual das igrejas pentecostal Deus em Amor está localizado na rua Alexandre Amorim 525, no bairro de Aparecida, no centro de Manaus, atrás do Colégio Militar. Temos culto todos os dias, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada livre. Jesus garante a vitória. Também temos igreja pentecostal Deus em Amor em todos os bairros da grande Manaus. Você pode procurar qualquer uma das igrejas pentecostal Deus em Amor e fazer uma visita, e Jesus garante a tua vitória. Jesus garante o teu milagre. Que Deus o abençoe. Falou com vocês o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus e seu irmão em Cristo, Pastor Raimundo Nonato. Amém e amém, Jesus. Fiquem todos na doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe.